O crédito de habitação desempenha um papel fundamental na vida financeira de muitas pessoas em todo o mundo. Esta forma de crédito oferece oportunidades importantes para as famílias, mas também acarreta responsabilidades significativas, pois as pessoas terão de pagar as dívidas que contraíram ao longo da sua vida. O crédito de habitação é frequentemente visto como o meio mais acessível para a aquisição de uma habitação própria, permitindo que indivíduos e famílias adquiram uma casa, mesmo quando não têm capital suficiente disponível para efetuar o pagamento total da mesma. Para muitas pessoas, a compra de uma casa é um dos maiores sonhos e marcos da sua vida, sendo que a obtenção de crédito de habitação possibilita a realização de um objetivo importante de segurança e estabilidade financeira. Infelizmente, em Portugal, algumas famílias que conseguiram contrair um crédito de habitação no passado estão agora a falhar o pagamento dos seus créditos e a ter dificuldades em pagar as dívidas e em cumprir com as suas obrigações financeiras. Segundo os dados do Banco de Portugal, o Alentejo e o Algarve são as regiões com maior níveis de crédito vencido, tendo cerca de 2% dos particulares que se encontram em incumprimento e a não conseguir pagar os empréstimos que contraíram para a compra da sua casa. Estas não são, no entanto, as regiões onde mais pessoas recorreram ao crédito de habitação em Portugal. De acordo com dados recentemente divulgados pelo Banco de Portugal, referentes a janeiro de 2024, é na região norte do país que se concentra o maior número de particulares devedores nos empréstimos à habitação. Segundo os dados do regulador, a região norte tem 665 mil devedores de crédito de habitação, seguida pela região da Grande Lisboa com 424 mil e da região centro com 299 mil devedores. Por sua vez, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores são as regiões que têm menos pessoas nesta situação, sendo que apenas 43 e 50 mil pessoas, respectivamente, devem dinheiro aos bancos associados aos créditos de habitação que contraíram. Atualmente, é mais complicado obter crédito para a compra de uma casa do que no passado, devido às taxas de juros elevadas e aos elevados preços das habitações, em comparação com os salários baixos oferidos pelas famílias portuguesas. A conjuntura em que vivemos resultou numa diminuição da procura por crédito à habitação ao longo do ano 2023 em termos globais. No entanto, nem toda a gente sentiu o impacto da crise da inflação e das taxas de juros, e existe quem tenha continuado a avançar para a compra de casa financiada pelo banco no ano passado. De acordo com dados mais recentes do Banco de Portugal, mais de 10% do crédito para a compra de uma habitação foi concedido a cidadãos estrangeiros durante o ano 2023, num total de 1,2 mil milhões de euros, sendo que a percentagem de estrangeiros que obtiveram novos créditos à habitação em Portugal aumentou, passando de 9,5% do total dos montantes dos créditos dados pelos bancos no ano 2022 para 11,7% em 2023. De entre os estrangeiros que obtiveram novos créditos à habitação, destacaram-se os brasileiros, que representaram 28% do montante concedido a estrangeiros no ano de 2023, seguido dos ingleses, com 9%, e dos americanos, que pediram 6% no montante total dos créditos. Esta tendência pode ser atribuída aos salários mais elevados dos estrangeiros em comparação com as famílias portuguesas, o que os torna menos suscetíveis aos efeitos da inflação e do aumento das taxas de juros. Apesar das dificuldades financeiras, quem também avançou para a compra de casa com dinheiro emprestado pelos bancos durante o ano passado foram os jovens. De acordo com a nota de imprensa divulgada recentemente pelo Banco de Portugal, em 2023, 117 mil pessoas contraíram um crédito à habitação própria permanente, menos 30 mil do que em 2022, sendo que destas pessoas, 42% tinham entre 31 e 40 anos. Mais acrescenta a nota do Banco de Portugal que a maioria das pessoas que pediu crédito à habitação em 2023 trabalhava por conta do outrem e tinha um nível de escolaridade superior, sendo que metade dessas pessoas residia nas regiões da Grande Lisboa, na área metropolitana do Porto e na Península de Setúbal. Por sua vez, metade dos novos créditos à habitação própria permanente tinham um valor igual ou inferior a de 117 mil euros, sendo que 70% dos créditos tiveram valor inferior a 150 mil euros e apenas 4% superaram os 300 mil euros. Para efetuar esta análise, o Banco de Portugal considerou como crédito à habitação própria permanente os contratos de crédito para aquisição, construção ou realização de obras em imóveis utilizados como morada principal e habitual do proprietário e do seu agregado familiar. O crédito de habitação começou a surgir em Portugal na segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 70, quando o país começou a assistir a um aumento da urbanização e da procura por habitação própria. Anteriormente, a aquisição de uma casa sem recursos financeiros significativos era muito complicada e desafiante.
As pessoas costumavam poupar durante anos para acumular dinheiro suficiente para comprar uma casa. Isso, muitas vezes, exigia um grande sacrifício e disciplina financeira. Em algumas situações, as pessoas recorriam a empréstimos informais de amigos, familiares ou mesmo de proprietários de imóveis, negociando diretamente as condições de pagamento. Noutros casos, os próprios vendedores financiavam parte ou a totalidade da compra da casa, permitindo que os compradores pagassem a propriedade em prestações ao longo do tempo. Durante vários períodos ao longo do século passado, houve também vários programas estatais de apoio à habitação, nos quais o governo subsidiava ou financiava diretamente a compra de casa para determinados grupos da população. No entanto, a introdução do crédito à habitação pelos bancos tornou mais acessível para uma parcela maior da população a aquisição de uma casa, permitindo que as pessoas pagassem ao longo do tempo em parcelas mensais, facilitando assim o acesso à habitação própria. No âmbito da contratualização de um crédito de habitação, as pessoas têm de ir pagando juros ao longo do tempo, de forma a compensar os bancos e outras instituições financeiras pelo risco de emprestar dinheiro para a compra de uma casa. Sendo que existem agora boas notícias sobre este tema. De acordo com dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, os juros dos novos créditos à habitação estão a descer há 4 meses consecutivos, tendo-se fixado em cerca de 4,2% no passado mês de fevereiro, sendo que esta descida dos juros também se refletiu nas prestações mensais dos créditos à habitação, que passam a ser de valor mais baixo do que aquilo que se verificava há uns meses. Embora exista uma tendência de que os juros venham a descer ao longo dos próximos tempos, não é expectável que os mesmos voltem a ter os valores negativos que se verificaram num passado recente, nem que venham a alcançar valores muito elevados, como ocorreu na crise de 2008 ou ainda antes disso, no século XX. Os juros do crédito de habitação foram muito elevados em Portugal nos anos 90, devido a uma combinação de fatores económicos e políticos que afetaram os mercados financeiros. Durante os anos 90, Portugal enfrentou altas taxas de inflação, o que levou na altura o Banco de Portugal a aumentar as taxas de juros para tentarem controlar a inflação. Em consequência disso, os bancos comerciais da altura refletiram essas taxas mais elevadas em todos os empréstimos, incluindo os créditos de habitação. Portugal passou por um período de instabilidade económica nos anos 90, com flutuações significativas nas taxas de câmbio e nos mercados financeiros. Essa incerteza económica levou os bancos a adotar políticas conservadoras e a cobrar taxas de juros mais elevadas para compensar o risco dos empréstimos. Após os anos 90, várias mudanças ocorreram e contribuíram para a redução das taxas de juros nos créditos de habitação em Portugal. Ao longo dos anos, Portugal passou por um período de estabilização económica, com a redução da inflação e uma maior estabilidade nos mercados financeiros. Isso permitiu que o Banco de Portugal reduzisse gradualmente as taxas de juros de referência. A entrada de novos bancos e instituições financeiras no mercado português aumentou a concorrência no setor bancário, levando os bancos a reduzir as taxas de juros para atrair clientes. Por outro lado, e provavelmente o aspecto mais importante de todos, foi a adesão de Portugal à zona euro em 1999. Este fator trouxe estabilidade à moeda e ao sistema financeiro, o que contribuiu para a redução das taxas de juros. Como membro da zona euro, Portugal beneficiou das políticas monetárias do Banco Central Europeu, que mantiveram as taxas de juros mais baixas. 25 anos depois, e neste preciso momento, as perspectivas das taxas de juros voltarem a descer durante o ano 2024 estão a tornar-se cada vez mais numa realidade. Na sequência da última reunião do Banco Central Europeu, ocorrida neste mês de março de 2024, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o Banco Central estava a fazer bons progressos no sentido de reduzir a inflação para o seu objetivo de 2%, mas que ainda não tinha lá chegado. A presidente do BCE deu uma pista sobre o momento em que poderia começar a reduzir as taxas de juros, dizendo que os dados económicos decidiriam o próximo passo do BCE, dados esses que começariam a chegar no próximo mês de abril e principalmente no mês de junho. Esta observação de Christine Lagarde foi interpretada por muitos como uma sugestão subtil de que o BCE poderá esperar por junho para efetuar então um corte nas taxas. O BCE aumentou as taxas de juros base de menos de 0% para 4% entre julho de 2022 e setembro de 2023, para reprimir a inflação de dois dígitos provocada pela política monetária expansionista anterior, que se veio a agravar com a crise do Covid-19 e com os problemas nas cadeias de abastecimento. As taxas de juros mais elevadas amortecem a inflação, tornando mais caros os empréstimos e a compra de bens a crédito, reduzindo desse modo a procura de bens, como os imóveis. Mas as taxas de juros elevadas podem também degradar as perspectivas de crescimento económico.
No que respeita ao mercado imobiliário, as taxas de juros mais baixas fazem crescer a procura, o que provoca desse modo um aumento do número de pessoas a pretender obter financiamento para créditos de habitação e desse modo conseguir investir e comprar uma casa. Quando utilizado de forma responsável, o crédito de habitação pode oferecer uma série de benefícios. O crédito de habitação permite que as famílias possam construir património ao longo do tempo, uma vez que o valor das propriedades e do mercado imobiliário tende a aumentar. Da mesma forma, o crédito de habitação pode ajudar a melhorar o padrão de vida, permitindo a compra de imóveis para viver ou para investir, de que outra forma não seriam acessíveis. No entanto, é importante ter a noção de que o crédito de habitação também pode apresentar riscos significativos. O endividamento excessivo e o pagamento de juros elevados podem levar a dificuldades financeiras, aumentando o risco de falhas de pagamento e pôr em causa a estabilidade financeira a longo prazo. É por isso essencial utilizar o crédito de forma responsável, garantindo que as prestações mensais se enquadrem no orçamento pessoal e familiar, de forma a evitar o endividamento excessivo.